E aí galera, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira, estamos retomando o nosso projeto Trilha rumo ao Senado Federal. No vídeo de hoje nós vamos resolver mais 15 questões de Direito Constitucional, Direito Administrativo e Processo Constitucional, Processo Legislativo Constitucional, tá certo? Lembrando que no meu site eleitoralcombruno.com.br eu disponibilizei também para vocês um curso de questões comentadas sobre o regimento interno do Senado. Para você adquirir esse curso, passa no meu site, lá tem um cronograma de disponibilização de aulas, tá bom? E outros cursos que estão muito interessantes. Vamos então, pessoal, à questão de número 76. No que diz respeito ao tema nacionalidade, a ius sanguinis, que é o critério de sangue, é o critério para fixar-se a nacionalidade primária. B. Eimátulos é o mesmo que apátrida, sem pátria. Letra C. Ius solis é o critério para atribuir-se nacionalidade ao apátrida. Se o apátrida não tem pátria, eu não tenho um critério que vai atribuir nacionalidade, já vou eliminar a letra C. Ius loci é a polinacionalidade. Nem discutimos isso, a gente nem comenta isso ao estudar nacionalidade. Nacionalidade secundária, que é aquela adquirida, é o mesmo que nacionalidade involuntária, que decorre do nascimento. Não é a mesma coisa, né, gente? E o sanguinis é o critério para fixar-se a nacionalidade primária. Na verdade, dois critérios são adotados no Brasil, o ius solis e também o ius sanguinis, ok? A letra B, a mais estranha, é o gabarito da questão. Então, pode colocar como sinônimo eimátulos e apátrida, a mesma coisa, sem pátria. Tá bom? Questão 76, letra B. Questão 77. Pompônio nasceu na Áustria, de pai austríaco e mãe brasileira, a qual lá estava a serviço da República Federativa do Brasil. Quanto à nacionalidade de Pompônio, nos termos da Constituição, é correto afirmar que ele, letra A, é brasileiro nato. B, será brasileiro nato se vier a residir no Brasil e optar, após a maioridade, pela nacionalidade brasileira. C, poderá se tornar brasileiro naturalizado se residir no Brasil por mais de 10 anos ininterruptos e possuir idoneidade moral. D, será brasileiro nato se for registrado na repartição competente e vier a residir no Brasil. Ou letra E, será brasileiro nato se residir no Brasil por 1 ano ininterrupto e não possuir condenação criminal transitada em julgado. Gente, veja que a mãe dele é brasileira e ela estava na Áustria a serviço do Brasil. Então, por estar na Áustria a serviço do Brasil, ser mãe brasileira, Pompônio terá a naturalidade como brasileiro nato. Terá a nacionalidade como brasileiro nato. Ok? Letra A é o gabarito da nossa questão e esse requisito nós encontraremos no artigo número 12 da nossa Constituição, inciso 1º, a linha B. Tá bom? Questão 78. Pedro, filho de pai brasileiro e mãe croata, nenhum deles está a serviço do seu país, nasceu na Rússia. 20 anos depois, vindo ao Brasil, optou por aqui estabelecer uma residência, optando pela nacionalidade brasileira. Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que Pedro é apátrida, B, russo-croata, C, brasileiro naturalizado, D, brasileiro nato, segundo o critério ius sanguine, ou letra E, brasileiro nato, segundo o critério ius soli. Veja, pessoal, neste quesito, nós temos o seguinte: se Pedro vem ao Brasil e opta após a maioridade pela nacionalidade brasileira, obviamente ele vai ser um brasileiro nato por conta do critério de sangue. Veja que ele é filho de pai brasileiro. Então, o critério do sangue entrou na jogada, não é? O critério ius sanguine. Desta maneira, a letra D é o gabarito para a questão 78. Artigo número 12, inciso 1º,
a linha C. Questão 79. Segundo a Constituição Federal, são brasileiros natos os nascidos: a. Na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes estejam a serviço do seu país. Se esses pais estrangeiros estão a serviço do país, eles não são natos. B. No estrangeiro, de pai brasileira ou mãe brasileira, desde que qualquer deles não esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Se ao invés do não estivesse desde que qualquer deles esteja a serviço da República, aí sim seria brasileiro nato. C. No estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em uma repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Mais uma vez, nós temos aqui a cobrança do artigo número 12, inciso 1º, a linha C. É o gabarito da questão. D. Em Portugal, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que a mãe tenha residência fixa no Brasil. Esse critério inexiste no nosso ordenamento constitucional. Última questão de direito constitucional de hoje. No que diz respeito à nacionalidade, assinale a alternativa correta. Letra A. São brasileiros naturalizados os nascidos em país estrangeiro, filho de mãe brasileira, uma vez registrados no respectivo consulado brasileiro. Aqui nós não estamos diante de um filho de um brasileiro naturalizado, mas sim de um brasileiro nato, tá? B. São considerados brasileiros natos os que nascem em território nacional, a menos que, tratando-se de filhos de pais estrangeiros, estejam estes pais no Brasil a serviço do seu país. Ok, isso mesmo. Então, se esses pais estão a serviço do país deles de origem, aí não seria brasileiro nato. Até então, sim, é a letra B o gabarito da questão. O artigo é o 12, inciso 1º, a linha A. Letra C. Consideram-se brasileiros naturalizados os estrangeiros que prestem serviço por mais de 15 anos à entidade brasileira da administração pública direta. Não há esse critério, tá? D. São considerados brasileiros natos aqueles que tenham nascido no estrangeiro, desde que de descendentes de brasileiros. Esse critério também não está no artigo número 12. Letra B fica então sendo o gabarito da nossa questão número 80. Nós passaremos agora para as questõezinhas de direito administrativo. Primeira questão de direito administrativo, questão de número 81. Todas as questões de direito administrativo de hoje sobre o tema Lei de Licitações foram tiradas da prova Banca CESP 2020 TJ Pará, tá bom? Vamos lá? De acordo com a Lei de Licitações, configura crime de fraude em licitação, então vamos até grifar aqui, instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias ou contrato dela decorrente com prejuízo à fazenda pública. Então, qual é a alternativa que trata de um crime de fraude em licitação? A letra A. Reduzir preços dos bens ou mercadorias. B. Entregar uma mercadoria por outra. Letra C. Ordenar despesa não autorizada por lei. D. Prestar garantia sem contragarantia. Ou letra E, onerar a proposta ou a execução do contrato, ainda que justificadamente. Dentre essas alternativas, a única que configura crime de fraude em licitação é a entrega de uma mercadoria por outra. Essas condutas estão todas elas no artigo 96. Tem um rol de condutas que configura crime de fraude, tá? Uma delas, então, é a entrega de uma mercadoria por outra. Questão 82. A legislação prevê a inexigibilidade de licitação, hipóteses lá do artigo 25, não é? Em caso de coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos recicláveis. B. Impossibilidade jurídica de competição entre os participantes. Letra C. Compra de peças ou componentes durante o período de garantia. D. Compra de navios, embarcações e aeronaves. Ou letra E. Compra de materiais de uso pelas Forças Armadas. Gente, dentre essas alternativas, a única que prevê a hipótese de inexigibilidade de licitação é a que se refere
a impossibilidade jurídica de competição entre os participantes. Neste caso, nós vamos observar quando for produto exclusivo, quando for um artista que for consagrado ou de natureza singular. Então aqui falou de inexigibilidade, estamos falando dessa impossibilidade jurídica de competição, tá? Questão 83. Assinale a opção que apresenta a única modalidade licitatória possível para alienação de bens imóveis pertencentes ao órgão público do Estado. Quais foram as alternativas aqui colocadas? Sistema de registro de preços, convite, tomada de preços, concorrência e leilão. Muito provável você vai confundir a letra D com a letra E. Para ser leilão, tem que ser proveniente esses bens imóveis de dação em pagamento ou procedimentos judiciais, ok? Não foi o caso. Nós estamos falando de alienação de bens imóveis, mas não foram nessas hipóteses. E, segundo orienta o artigo 17, inciso 1º, o gabarito fica sendo qual letrinha? Letra D. Questão 84. Para aquisição de bens e serviços comuns, isto é, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos por edital, mediante especificações usuais no mercado, a licitação A. é dispensável. B. pode ser feita na modalidade de pregão. Letra C. deve ser feita na modalidade de convite. D. pode ser feita na modalidade de leilão. Ou letra E. deve ser feita na modalidade de tomada de preços. Falamos em bens e serviços comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos, nós estamos falando da modalidade de pregão. Então, é a licitação que poderá ser feita na modalidade de pregão. Desta maneira, marquemos como gabarito a letra B. O artigo aqui é o primeiro parágrafo único da Lei de número 10.520 de 2002. Tá bom? Questão 85. Assinale a opção que indica a modalidade de licitação a ser adotada para a contratação de um serviço exclusivo de inteligência artificial para análise de dados que serão utilizados na formulação de políticas públicas pela cúpula do TJ Pará. A. Concorrência. B. Inexigibilidade. C. Leilão de preços. D. Pregão eletrônico. Ou E. Dispensa de licitação. Estamos falando de um serviço exclusivo. Há aqui a contratação de um produto exclusivo, né? Há natureza aqui singular. Obviamente, conforme prevê o artigo 25 da Lei de Licitações, estamos falando de hipótese de inexigibilidade. Ok? Vamos agora para as últimas 5 questões sobre processo legislativo constitucional. A primeira questão de processo legislativo foi cobrada no concurso TJ Amazonas. Vejam só. A respeito do que disciplina a Constituição Federal sobre o processo legislativo. A. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal e ao Advogado-Geral da União, na forma e nos casos previstos na Constituição. Galera, nós não temos aqui a possibilidade de iniciativa por parte do Advogado-Geral da União. Muito cuidado, tá? Se você observar na nossa Constituição, o artigo que vai dispor sobre esse assunto é o artigo 61. Então, se a gente verifica sobre o artigo 61 quem são os responsáveis por essa iniciativa, nós temos todos os que foram citados, poderíamos colocar ainda tribunais superiores, procurador-geral da República, os próprios cidadãos. Agora, advogado-geral da União, não. Tá? Falsa, letra A, artigo 61. B. São de iniciativa privativa do Congresso Nacional as leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. Essas leis, essa iniciativa, ela não será do Congresso Nacional, mas do Presidente da República.
Então, a letra B também está incorreta, conforme prevê o artigo de número 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A. Letra C. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. A letra C está verdadeira. D. Não será admitido aumento da despesa prevista no orçamento, com exceção aos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos tribunais federais e do Ministério Público. A letra D está falsa, uma vez que não é admitido esse aumento de despesa. Letra E. A iniciativa popular poderá ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por no mínimo 5% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 3 estados, com não menos de 0,1% de eleitores de cada um deles. Gente, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% de eleitores de cada um deles. Então, também a letra E está falsa. Marquemos aqui a letra C. Questão 87. Assinale a alternativa que corresponde à previsão constitucional sobre o processo legislativo brasileiro. Letra A. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de no mínimo 2/3 dos membros da Câmara, do Senado da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Uma das possibilidades de propositura da emenda é de 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou Senado Federal. Letra A, falsa. B. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação ao Senado Federal, na verdade é a Câmara dos Deputados, né? Assim a gente pode observar aqui na letra E, dá para corrigir a letra B com isso. Então é a Câmara dos Deputados a apresentação de projeto de lei subscrito por no mínimo 1% dos eleitores, 1% do eleitorado nacional, aqui está correto, distribuído por pelo menos 4 estados, na verdade são 5, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Por conta da apresentação aqui, né, a Câmara dos Deputados e 5 estados está incorreta. As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. Perfeito. D. O veto do presidente a projeto de lei deve ser apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias, em relação ao prazo está certo, a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria simples dos deputados e senadores. É pelo voto da maioria absoluta. Falsa, letra D. E. As leis complementares serão aprovadas se atingido o quórum mínimo de 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A aprovação das leis complementares ela se dá por maioria absoluta e não 2/3. Falsa, letra E. Qual que é a correta? Letra C. Questão 88. A Constituição Federal poderá ser emendada. Sobre os critérios de emenda, é o artigo 60 que vai dispor, tá? Letra A. Mediante proposta de menos da metade das assembleias legislativas das unidades da federação. Mais da metade. B. Mediante proposta do vice-presidente da República. Letra B está falsa, porque a proposta é do presidente da República. C. Na vigência de estado de defesa ou de estado de sítio, mas não na vigência de intervenção federal. Gente, não poderá ser emendada a Constituição em estado de defesa, de sítio ou vigência de intervenção, tá? D. E a matéria constante da proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Não pode. E, mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. A letra E está perfeita. Está lá no artigo 60 esse requisito. Questão 89. Certo grupo de senadores apresentou uma proposta de edição de resolução pelo Senado Federal
para suspender os efeitos de decreto editado pelo Presidente da República, por entender que esse ato extrapolou os limites do poder regulamentar. A edição da referida medida pelo Senado mostra-se. Gente, olha só, o que deseja-se aqui é a suspensão de efeitos de um decreto editado pelo Presidente da República. Para suspender efeitos de decreto, a competência é exclusiva do Congresso Nacional e ela se dará por meio de um decreto legislativo. Tá? Você vai encontrar isso lá no artigo 49 da Constituição, inciso 5º. Então, mostra-se o que? Essa informação que trouxe a questão. Incompatível com a Constituição, porque é um ato de competência exclusiva do Congresso. Letrinha A. Tá bom? Questão 90. Uma diferença no aspecto material entre a lei complementar e a ordinária é que A. Não existem no ordenamento jurídico brasileiro leis complementares. Existem sim. A lei ordinária é de hierarquia inferior às emendas? Não há hierarquia entre essas espécies legislativas. O quórum de aprovação do projeto de lei ordinária é de maioria absoluta? Não, é maioria relativa. D. A lei complementar pode ser transformada em tratado pela via diplomática? Não. As hipóteses de regulamentação da Constituição por meio de lei complementar estão taxativamente previstas no texto maior. Muito bem, quando desejar regulamentar algo por lei complementar, isso estará explícito na Constituição. Tá bom? Convido a todos a conhecer o meu site eleitoralcombruno.com.br. Temos uma série de cursos muito interessantes para vocês. Direito Constitucional, 1000 questões, Direito Administrativo, também 1000 questões e uma série de outros. Desejo a todos bons estudos e rumo ao Senado Federal. Tchau, tchau. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí @Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com/Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais.